Olá, boa tarde. Está no ar mais uma edição do programa Conexão Potiguar. A você que nos acompanha de segunda a sexta-feira aqui pela telinha da Band e também pelo portal de notícias potiguarnoticias.com.br. Nosso abraço, nosso muitíssimo obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Como todas as quartas-feiras, no programa de hoje nós temos o Momento Veredas. No segundo bloco e terceiro, nós vamos conversar sobre cinema, cultura, com o jornalista Antônio Naúde. Neste primeiro bloco, nós vamos conversar com Clésio Brezeguelo, que já está aqui em nossa bancada, já está aqui conosco. A quem eu agradeço a presença. Tudo bem, Clésio? Tudo bem, muito obrigado. Eu que agradeço poder estar aqui mais uma vez com você, aqui na Band, e diante dos telespectadores no nosso Momento Veredas. Perfeitamente. E hoje você trouxe um tema aqui que é sobre condomínios fechados. Mas esse condomínio fechado, eu queria começar nosso bate-papo lhe perguntando, tem dois olhares sobre isso? Um olhar coloca como algo negativo, como segregação. Outro olhar coloca como interação entre grupos que têm afinidades, poder aquisitivo parecidos. E o seu olhar? Bom, veja bem, eu acho até que o nome condomínio fechado é um nome que não é apropriado. Juridicamente, ele é respaldado dessa forma, é conhecido como condomínio fechado, poderia ser um loteamento fechado ou simplesmente um loteamento. São três qualificações diferentes, cada um com seu pré-requisito. Mas, na realidade, eu acho que o condomínio deveria ser chamado condomínio de integração, de inteiração, porque ele não é fechado. Ele é exatamente o contrário, ele pode ter perifericamente um muro de fechamento, uma cerca, uma grade, seja lá como for, mas na realidade aquilo é justamente para que se tenha a tranquilidade de não ter a necessidade de muros, ou pelo menos não de muros altos no interior. E é, na realidade, um local onde nós temos uma interação maior entre as famílias. Então, eu acho que o termo fechado não pega bem. Ele, na realidade, o condomínio hoje, ele é alvo de desejo justamente por ser um local de grande integração, de grande interação familiar e principalmente de reunião de pessoas que têm um pensamento comum ou que precisam morar em um determinado lugar, e isso também é quase que comum entre aqueles que moram naquele local, por uma facilidade ou outra, por conta de um pensamento, de um perfil social, enfim, de um pré-requisito qualquer que exista em relação à modalidade do empreendimento. Eu penso que o nome correto deveria ser outro, e o olhar é mais pela interação e integração. Um outro trocadilho que se faz quando se fala de condomínio fechado é sobre a área de lazer. Ele tem uma área de lazer específica ou todo o espaço, o lazer é em toda a área, ou tem aquela área específica? Existe uma discussão sobre isso? Existe, e mais uma vez é muito importante se pontuar a respeito disso, foi muito bem colocada a sua pergunta. A área de lazer de um condomínio, ela na realidade é como se colocar dentro de um conjunto de habitações uma área comum, como se fosse um mini-clube ou um clube particular daqueles que ali residem. Mas o termo área de lazer também não é bem posicionado, porque morar em um condomínio onde você tem segurança, onde você tem tranquilidade, onde você conhece cada um dos seus vizinhos e mesmo aqueles que moram um pouco mais distante da sua casa, mas que fazem parte daquela coletividade, isto acaba fazendo da totalidade do empreendimento um local de lazer. Porque, infelizmente, pela questão de segurança fora dos condomínios, principalmente, você não consegue ter um lazer, você não pode se sentar à porta da sua casa tranquilamente e vislumbrar seus filhos brincando, jogando bola. Coisa que no passado recente era perfeitamente possível. Perfeitamente possível. Então, o condomínio, ele veio resgatar aquele grande desejo de morar em coletividade, podendo ter o seu filho brincando à porta da sua casa, tendo aquele relativo sossego, porque criança nunca dá sossego total, mas enfim, pelo menos você tem essa tranquilidade dos acontecimentos do dia a dia na porta da sua casa. Mas há uma crítica em relação aos muros altos
que guardam os condomínios, os condomínios privados. Aí já o problema é conceitual, né, Pinto Júnior? Porque, veja bem, dentro do conceito veredas, nós trabalhamos que tem sim que haver um fechamento externo por uma questão lógica de segurança interior. Mas ele existe justamente para que não tenha que haver o fechamento entre as moradias. Dentro do conceito veredas, os muros são os mais baixos possíveis, 30, 40, no máximo 50 centímetros, com telas e cercas vivas. Quer dizer, não isola individualmente as famílias. Exatamente, muito pelo contrário, lhe dá privacidade, mas não segrega uma família da outra, porque estão ali morando dentro de uma coletividade. Então você tem ao mesmo tempo privacidade e interação. Isso só se consegue dentro de um condomínio fechado. E, evidentemente, hoje a maior parte dos condomínios são condomínios de alto padrão ou de padrão mais elevado. Mas o conceito acaba sendo um só. É possível se fazer também. Você está colocando uma coisa interessante aí. Quer dizer que condomínio fechado não é só para elite, não é só para quem tem um alto poder aquisitivo. É preciso se fazer isso de forma popular, como se fazia os verticalizados, condomínios verticalizados? Perfeitamente. Existe um erro conceitual quando se fala que os condomínios, para ter toda essa infraestrutura, tem que ser de padrão mais elevado. O Veredas do Lago Azul, que está dentro do conceito Veredas, é um padrão um pouco mais elevado, mas é perfeitamente factível. Não só um condomínio fechado com tudo que se tem dentro de um bom condomínio fechado, lazer, segurança, coletividade, como também é possível se empregar todos os quesitos de sustentabilidade dentro de empreendimentos do Minha Casa Minha Vida, de 70 a 100, 120, 150 mil reais. Isso é perfeitamente possível e nós podemos discutir isso num outro momento, sem dúvida alguma. É um bom gancho. Um bom gancho, já preparo para o próximo programa. Deixa comigo. Eu queria agradecer a sua presença mais uma vez aqui no Conexão Potiguar e desejar boa sorte lá com o Veredas do Lago Azul. Eu que agradeço mais uma vez a presença dos telespectadores nos ouvindo e vendo e de poder estar aqui nesse nosso momento Veredas. Muito obrigado. Muito obrigado a você que nos acompanha, mas largue esse controle remoto, porque no próximo bloco nós vamos falar de cultura, vamos falar de arte, vamos falar com Antônio Naude. Um minuto só e a gente já volta.